Esses dias saiu mais uma pesquisa do Datafolha em relação ao tamanho das torcidas no futebol brasileiro, dos clubes do futebol brasileiro. E nenhuma novidade até então, porque a do Flamengo ela continua se mostrando na liderança. Mas tem um ponto importante aí que precisa ser observado. Quando a pesquisa ela é feita pelo Datafolha, há uma diferença aí, um percentual de 19%, 14% para o Corinthians, ou seja, uma diferença de 5% do Flamengo para o Corinthians, algo em torno de 11, 12, 13 milhões de torcedores a mais para o Flamengo. Quando a pesquisa é feita por institutos fora do estado de São Paulo, essa diferença ela aumenta para 7, 9%, né, que vai dar uma diferença aí de mais ou menos 20 milhões de torcedores. E um ponto que eu, pelo menos, me questiono, e eu acho interessante até para a gente entender como confiável essas pesquisas, é que quais são os estados, melhor, quais são os municípios escolhidos para você ter essa amostra. Será que existe um percentual de municípios priorizando determinado estado, no caso São Paulo, em detrimento de outros? Porque isso pode mover ou direcionar um pouco mais essa pesquisa favorável a um clube ou outro. Especificamente, eu estou querendo dizer que o Flamengo sim é a maior torcida do Brasil, mas é muito mais do que a pesquisa mostra. E é sobre isso que nós vamos falar. Antes de seguir com esse vídeo, eu peço sua ajuda para se inscrever no canal, ajuda muito o crescimento do canal. Deixar o like para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e distribua para um número maior de pessoas. Claro, diga aqui se você gostou ou não gostou do que foi abordado no vídeo, se você concorda ou não concorda com o que colocamos aqui. Não importa, o importante é interagir, portanto deixe seus comentários e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, a pesquisa do Datafolha mostrou que o Flamengo, ali com 19% de preferência do brasileiro, ou seja, uma margem bastante significativa de torcedores, um quinto do povo da população brasileira torce para o Flamengo, uma a cada cinco pessoas no Brasil torce para o Flamengo, isso é algo muito relevante, e à frente do Corinthians, superando inclusive a margem de erro. O Corinthians tem 14%, 5% a menos de torcedores, algo que vai dar, de acordo com os últimos números do censo, em torno de 11, 12, sei lá, até 13 milhões de torcedores a mais para o Flamengo. O ponto que eu questiono é que essa pesquisa pelo Datafolha, ele não especifica quais foram os municípios que foram pesquisados. E se a gente não sabe quais esses municípios, a gente não sabe se houve um direcionamento nessa pesquisa. Por exemplo, se houve proporcionalmente mais municípios de São Paulo em relação a outros estados, como eu disse, proporcionalmente, claro, o estado de São Paulo é maior, então obviamente vai ter um número maior de municípios de São Paulo citado na pesquisa em detrimento a outros estados, mas proporcionalmente à população, ou seja, de acordo com a população de um estado e de outro, esse aqui deve ser pesquisado tantos municípios, esse tanto, ou seja, isso aqui um tanto mais, mas não tanto mais assim, proporcionalmente ao seu número de habitantes, né? Então a gente não sabe, diferentemente de outros institutos de pesquisas, se esse Datafolha priorizou municípios de São Paulo. E se assim o fez, com certeza beneficia nas pesquisas os times de São Paulo. E o que me chama a atenção é que na própria pesquisa, se você observar nos detalhes ali, ele não menciona quais municípios nem quantos municípios foram pesquisados. Quando a gente compara com outras pesquisas, como no Instituto Paraná, por exemplo, a gente vê que existe um percentual favorável ao Flamengo maior do que o Datafolha, né? O percentual pró-Flamengo no Instituto Paraná gira em torno de 21% a 22% versus 13% no Corinthians. Ou seja, a diferença ela quase que duplica em termos de percentuais.
e a diferença de torcedores do Flamengo para o Corinthians sobe de 13 milhões para 20 milhões. E isso é muito significativo. E por que que essas pesquisas são tão importantes? Por que que elas são encomendadas? Por que que se dá tanta importância para isso? É porque, baseado nas pesquisas, que as grandes empresas, as grandes marcas, direcionam suas verbas publicitárias, né? Porque elas vão ver onde é que tem mais demanda, onde é que tem mais consumo, onde é que tem mais interesse, onde tem mais engajamento. De novo, tanto na pesquisa da Datafolha, como do Instituto Paraná, ou outros institutos de pesquisa, o Flamengo sempre lidera com uma margem muito folgada em relação à segunda torcida, que é o Corinthians. Mas o ponto é, essa margem ela poderia ser muito mais folgada, ela representaria muito mais a realidade se você fizer um proporcional por municípios, considerando o número de habitantes de cada cidade, de cada estado. E a gente não sabe se é assim feito. Ou seja, quando esses dados não são informados, significa que essa pesquisa, de alguma maneira, não que os números ali não sejam verdadeiros, mas que ela pode ter sido direcionada, contextualizada. Então, isso daí já me deixa uma margem de dúvida e de questionamento em relação à pesquisa da Datafolha. Como eu disse, tem muito interesse por trás disso, interesses inclusive financeiros, porque através dessas pesquisas que as grandes marcas, as grandes empresas, a verba publicitária ela é direcionada para os clubes em forma de patrocínio. Claro, isso também me chama muita atenção a questão da Datafolha tentar explicar por que a torcida do Flamengo é a maior do Brasil. E aí faz uma correlação ao tempo da Rádio Nacional, da Globo. Sabe, eu não vou entrar nesse mérito, mas o que me chama a atenção, por que tem que explicar que a maior torcida, por que o Flamengo tem a maior torcida, né? Tentando associar que o Flamengo teve mais exposição quando o Rio era a capital do país. Mas o Vasco também jogava na mesma cidade do Flamengo. Por que o Vasco não teve mais torcida? O Vasco nessa pesquisa, ali com 3%, o que para mim também é muito fora da realidade. O Vasco certamente tem mais torcedores do que aponta a pesquisa. Mas o que me incomoda é que o Datafolha quer explicar por que o Flamengo é a maior torcida, como se houvesse uma explicação para entender o fenômeno de popularidade do Flamengo e, de alguma maneira, tentar justificar por que não um clube de São Paulo é o clube mais popular. Essa popularidade, a paixão pelo Flamengo, ela não se explica, porque, como o nome diz, é algo de paixão, é algo passional. O Flamengo é um fenômeno popular, mas essa tentativa de explicar mostra claramente que há um incômodo do instituto que fez a pesquisa, há um incômodo por o Flamengo, um clube fora de São Paulo, ser destacadamente a maior torcida do Brasil. Ou seja, mesmo que os caras tenham um incômodo quando fazem essa pesquisa, de constatar que um clube fora de São Paulo é o time de maior torcida, é o time mais popular do Brasil, ainda assim, eles não podem fazer nada, porque é um fato. Agora, eles podem sim, de alguma maneira, tentar contextualizar, como eu disse, ou direcionar, tendenciar, através de selecionar os municípios onde os clubes de São Paulo têm mais popularidade, para tentar amenizar um pouco essa diferença do Flamengo para o segundo colocado, que é o Corinthians, uma diferença que já é significativa bastante, 5% representa algo em torno de 13, 12 milhões de torcedores, mas poderia, como eu disse, ser uma diferença ainda maior. Então, quando a gente não sabe quais são os municípios, eu me dou o direito de suspeitar que essas pesquisas pelo Datafolha, elas podem de alguma maneira ser guiadas para tentar não deixar os clubes de São Paulo tão atrás do Flamengo. E um outro ponto é que o Vasco certamente não tem uma torcida tão menor que o Palmeiras e que o São Paulo. Esse é mais um motivo que me leva a crer que essas pesquisas, de alguma maneira, são contextualizadas, direcionadas para favorecer os dados para os times de São Paulo, né? Agora, quando você compara com outros institutos fora de São Paulo, você começa a perceber essas diferenças sensíveis, mas que são importantes, como eu disse, principalmente para o mercado publicitário. Isso mexe muito com as verbas publicitárias que aportam
nos clubes. Esse é um tema para reflexão e debate, mas me digam aqui o que vocês acham, se vocês concordam ou não. Deixem aqui seus comentários, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com os amigos e até a próxima.